Posso parar de compartilhar já? Não, espera aí, José. Apresenta o seu 11 aí, vamos ver. O 11 diz o seguinte: sem usar atributos opcionais, né, nem atributos multivalorados, construa um DER, um diagrama de entidade de relacionamento, que contenha as mesmas informações do DER abaixo. Cliente, aí você tem nome, código, telefone, sendo que telefone é multivalorado, né? Então, o telefone ali é um atributo multivalorado. Ele pede para você não usar atributo multivalorado. Como é que ficaria? Explica para a gente. A minha eu transformei o telefone em uma entidade e liguei com o cliente. Muito bem. Perfeito. Agora, tem um porém aí. É que, pelo jeito que você colocou, um telefone pode ser de vários clientes. É isso mesmo? Aí a cardinalidade dele tá errada, né? Aí tá certo. O que tá errado é do outro lado. Aqui, né? É 0 para 1. Eu vou anotar aqui também para corrigir isso. É 0 para 1. Por quê? Porque você não quer que um cliente compartilhe o telefone com outro, né? Cada cliente deve ter o seu telefone. Então, um telefone lá, você pode pensar assim, um telefone do lado ali direito, né, da entidade telefone, só vai estar ligado a um cliente. Mas um cliente pode ter vários telefones. Tá? E outra coisa também... não, tá certo. Porque no mapeamento, né, qual chave que você vai mover? Se é o relacionamento... Entendeu? Inclusive, se fosse um relacionamento qual você colocou aí de N para N, significa que você teria uma nova relação no mapeamento, né? Quando você fizesse um mapeamento para o relacional, você teria que criar uma nova relação, e nessa nova relação teria a chave do telefone e a chave do cliente, que não é o que você quer. O que você quer é que um cliente tenha vários telefones, mas um telefone pertença só a um cliente. Nesse caso, não pode ser N para N. Tá? Tem que ser 1 para N, e quando você for mapear, você pega a chave do lado do 1 e coloca no N, ou seja, todo telefone vai ter o código de cliente a quem ele participa, a quem ele pertence. Né? Na relação telefone, vai ter lá o código do cliente e o número do telefone. Na relação do cliente, vai ter código e nome do cliente. Então, quando você for mapear isso aí para o relacional, você vai ter duas relações, sendo que você tem que pegar a chave do cliente e colocar na relação telefone. Ficou claro isso, pessoal? Então, a resposta aí está no lugar do N do lado esquerdo ali do cliente, colocaria 1. Certo, eu vou fazer esse Professor, Pode falar. é o Ronan. Oi, Ronan. Então, mas no caso de mudar a posição do telefone, poderia mudar o nome? Ou, por exemplo, poderia colocar dados do cliente? Ou isso Mudar a não posição do funcionaria? telefone? Porque... Deixa eu até olhar aqui porque não tá. O senhor falou que tem que mudar a cardinalidade, né? É. Mas ao invés de telefone, poderia colocar dados de cliente? Porque dados de cliente pode ser vários. Ou no caso, tem que só trocar a cardinalidade mesmo. E isso que eu propus não ia funcionar. Onde você queria colocar dados do cliente? Aonde está telefone? Não,
dados do cliente está no cliente. Você separou o telefone por uma contingência, porque são vários. Mas Sim. o endereço, a cor da camisa, sei lá, o time que ele torce, o data de aniversário dele, seriam atributos todos ligados a cliente, não a telefone. Entendo. Então tinha que ser dessa forma mesmo. Tá, Tá a certo. forma está correta. Porque o que acontece? Como ele tem a telefone um atributo composto, ele pode ter vários telefones, você coloca isso como atributo composto de cliente ou composto não, né? Multivalorado, desculpa. Multivalorado, tem vários telefones, né? Ou a opção que o exercício pede, né? É que você não use atributos multivalorados. Então, Certo. então foi uma contingência pedida pelo enunciado do exercício. Como é que você se vira se você não puder usar atributos multivalorados? Aí a resposta é: eu crio uma nova entidade e coloco os telefones ali relacionados com o cliente. E no mapeamento, eu vou pegar a chave do cliente e colocar na relação o telefone, no mapeamento entidade relacionamento para o relacional, que é o que a gente está tratando, né, nesse módulo 3. Como mapear o relacional, como mapear o modelo entidade relacionamento, né, o modelo ER, para o modelo relacional, né? O professor, só uma dúvida. O cliente, a cardinalidade do cliente vai ser 1 para N? 1 para N. Obrigado, professor. Porque você gostaria que um telefone pudesse pertencer a mais de um cliente? Não. Não, né? Então é isso. Beleza? Então, no caso, se fosse 0 para 1, estava correndo risco do telefone ser compartilhado para outros clientes. Ou não? Entendi errado. Não, o que está fazendo isso, esse efeito, é o N do lado esquerdo. Porque se aí está N para N, a relação aí tinha que ser outra entidade, né? Como está aí na figura. N para N. O mapeamento. No mapeamento, não no É. relacional. Não. No relacional, não na entidade de relacionamento. Isso. Então tá Sim. bom, professor, obrigado. Tá? Sim. Se fosse N para N, no relacional, você teria que criar uma terceira relação. Como eu expliquei nas aulas anteriores. Muito bem. Aos poucos estão aprendendo bem aí, né? Vocês estão conseguindo assistir os vídeos. O exercício 12. A figura a seguir apresenta um modelo de dados para uma farmácia. Para esse diagrama, responda as seguintes questões. Invente nomes para os relacionamentos. Tudo bem, isso. Os relacionamentos estão sem nomes, aí ele colocou o nome. Para cada entidade e cada relacionamento, quando possível, coloque atributos. Né? Você não colocou nenhum atributo aí. Ó. Sim, para relacionamento eu não coloquei nenhum mesmo, não. Nem para entidade. É verdade. Tá tudo errado. Escreva em português tudo que está representado neste diagrama. Isso aí não é bem português, né? Mas tudo bem. Tá, você colocou ali, desculpa. C. Um fabricante atende... É isso mesmo, né? É como se você fizesse o inverso, né? De partir do texto para o diagrama, você parte do diagrama e gera o texto. Isso aí. Mostre o relacionamento ternário em
entre venda, medicamento e receita, mostrar esse mesmo relacionamento ternário em um relacionamento binário, transforme, né? A gente já fez isso, né? Então, basta transformar a associação em uma entidade e assim realizar os relacionamentos. É isso mesmo. Muito bom, né? Você poderia ter desenhado também, mas está certo. Esse aqui eu não coloquei ilustração nele, não. Posso colocar também depois. Explique o significado das cardinalidades mínimas e máximas do relacionamento ternário entre medicamento, venda e receita. Medicamento, venda e receita, né? Como que você colocou? A receita médica é algo opcional na venda de medicamento, podendo existir ou não. Exatamente, né? Exatamente. Em princípio, uma venda deve envolver ao menos um produto. Claro, né? Senão não tem venda. Entretanto, isso não é exigido pelas cardinalidades mínimas dos relacionamentos entre venda e medicamento e venda. Explique como que você faria e o porquê, né? O que você colocou. Isso é algo que deve ser expresso fora do ER, pois ele não possui uma notação que expresse que a união de dois relacionamentos tem cardinalidade mínima. Não concordo, né? Na realidade, ali você pode colocar, bastaria você alterar de 0 para 1 em medicamento, por exemplo, né? Então, toda venda deve ter, no mínimo, um medicamento, né? Tá certo? Certo, vou anotar aqui então, rapidinho. Professor, toda venda pode ter um medicamento, mas também pode ter alguma coisa da perfumaria também, não? Tá certo. Pode ser da perfumaria também, né? Exatamente. Então, quer dizer, o que ele está falando ali? Em princípio, envolve pelo menos um produto, né? Perfume ou medicamento. Entretanto, isso não é exigido pelas cardinalidades mínimas em venda de medicamentos entre venda e perfumaria e venda e medicamentos. Ah, tá. Explique por quê, né? É, é, na verdade, eu vou até ajustar isso aí, porque o que acontece é que, do jeito que está aí, a venda pode ocorrer sem vender nada. Vocês concordam comigo? Né? Então, assim, se não tem medicamento, tem que ter no mínimo um perfume, né? Agora, é claro que pode ser, vamos supor, se você imaginar que tem outros tipos de produtos, né? Produtos para, vamos dizer, utilidades domésticas, mas não está aí no diagrama, né? Utilidades domésticas não está aí no diagrama. O diagrama está dizendo que só tem medicamento ou perfumaria. O produto é de medicamento ou perfumaria, isso não tem outra opção. E no caso aí, a venda, está existindo uma venda sem nada. Isso não pode, tem que ser, vamos dizer assim, se não houve medicamento, né, se medicamento é zero, ele não houve medicamento na venda, então tem que haver no mínimo um perfume. Agora, se houve um perfume, né, pode ter tido 0 ou mais medicamentos, né?
Ô, professor, você Então, toda pode venda tem, voltar... no mínimo, uma perfumaria. Se bem que não, né? Porque você pode vender só o medicamento e não a perfumaria, né? Tem isso. Você pode Professor, vender... Oi. você pode voltar nessa questão no enunciado dela? Posso. Em princípio, uma venda deve envolver ao menos um produto, né? Entretanto, isso não é exigido pelas cardinalidades que está lá. Realmente tem zero lá, né? Tem zero aqui, zero, tem zero em zero do lado no mínimo, né? De um para o outro, né? E aí você respondeu, o que você respondeu? Isso é algo que deve ser expresso fora do modelo R, pois ele não possui uma notação que expresse que a união de dois relacionamentos tem cardinalidade mínima. Uhum. É verdade, sua resposta está correta, realmente, né? Está correta a sua resposta. Porque aí, ó, você vai ficar sem saber, né? Se você coloca um em perfumaria, significa que você está obrigando uma venda a ter uma perfumaria. E isso não é bom também, porque você pode ter tido só medicamentos, né? Então não cabe colocar nenhum, não cabe colocar um à esquerda, nem em medicamento, né? Nem à direita no perfume ali. Então tá certa a sua resposta. Realmente. Essa é uma informação que tinha que estar fora teria que ser uma observação, né? Essa observação falaria assim: venda tem que ter, no mínimo, um medicamento ou uma perfumaria. Mas não tem como você fazer isso, porque você tem dois relacionamentos, você tem vamos dizer, uma composição de dois relacionamentos, né? Sua resposta está certa. Ok, então. Vamos para o 13, então. Professor? Oi. Eu queria que o senhor me falasse sobre... eu não entendi muito bem essa entidade associativa. Tem como o senhor falar sobre isso? Esse triângulo aí com losango dentro? Isso significa o seguinte: quando você faz isso, significa o seguinte, que você está transformando um relacionamento em uma entidade. Só que você não pode, vamos dizer, tirar você não pode tirar o retângulo. Quer dizer, você não pode... Porque, veja só, se você não coloca o retângulo ali, você tinha um relacionamento com outro relacionamento, né? Dois losangos relacionados. Isso não pode, né? Entendi. Então, por um lado, você não pode tirar o retângulo. Por outro, você não pode tirar o losango. Porque se você tirar o losango, vai ficar o relacionamento de uma entidade com outra entidade. Então, é uma espécie de combinação, né, das duas possibilidades, que você está falando assim, eu vou deixar para quem fizer o mapeamento decidir se vai ser uma relação ou uma entidade, né? Agora entendi. Porque você... Então, é como se fosse uma coisa híbrida, né? Tá? Então, pelo lado da prescrição... Tá? Tinha que ter uma entidade. Tinha que ter uma entidade, exatamente. Pelo lado da venda, não precisa. E pelo lado do medicamento em venda também tinha que ter uma relação, né? Não precisaria da entidade.
precisaria só do relacionamento receita. Não, o que está escrito ali? Receita. Realiza, né? Realiza. Realiza a venda, né? Uhum. Mas esse é um detalhe mais avançado. Eu não costumo pedir isso não, tá? Isso é um detalhe bem mais avançado. Vamos para o 13. Professor. A figura abaixo apresenta um diagrama de entidade de relacionamento. Oi. Desculpa interromper, é porque eu queria tirar uma dúvida sobre o exercício anterior. Sim. Na F, eu respondi o seguinte: não é possível expressar esta restrição pelo fato de o modelo ER não possuir uma notação que expresse que a união de dois relacionamentos, no caso de venda com medicamento e o de venda com perfumaria, tem cardinalidade mínima 1. Esta restrição teria que ser especificada fora do modelo ER, tá certo? Certinho. É isso mesmo. Ok. Professor, se tiver como outra pessoa apresentar o número 3, eu vou ter que me ausentar do computador rapidinho. Tá. Licença. A figura no 13, né? O 13 lá, vamos lá. A figura abaixo apresenta um DER. Quem que quer compartilhar aí o seu exercício? De parte de um sistema de recursos humanos em uma organização. Para esse diagrama, responda as seguintes questões. Vamos lá. Quem que apresenta aí? Vamos lá. Para cada entidade e cada relacionamento do DER, do exercício anterior, né, defina, quando possível, atributos. Para cada entidade, indica. Tá, isso aí, então, é relativo ao exercício anterior. Descreva em português o que está no diagrama. De acordo com o DER, que ações devem ser tomadas ao excluir-se do banco de dados uma secretária? Essa é a pergunta C. A pergunta D. De acordo com o DER, uma secretária ou um engenheiro não podem ser gerentes. Por aquela questão de especialização total. Então, se está em um, não está no outro. Tá. Por quê? Acabei de responder. Né? Por causa do Czinho ali. Né? Como o DER deveria ser modificado para permitir que tanto uma secretária quanto o engenheiro pudessem ser gerentes? Certo. De acordo com o DER, que ações devem ser tomadas ao excluir-se do banco de dados uma secretária? Alguém respondeu esse? Mais avançado também, né? Professor, você está falando de qual letra? Só para eu situar aqui. Eu estou no exercício 13, letras C e D. Pode falar? C? Pode. O modelo ER expressa que um processador de textos não pode existir no banco de dados, sem que exista uma secretária que o domine. Cardinalidade mínima da entidade processadora de textos no relacionamento domínio. Assim, cada vez que uma secretária for excluída, é necessário verificar para cada processador de textos por ela dominada. Caso ela seja a última a dominar determinado processador de texto, a secretária não poderá ser excluída. Ou, alternativamente, a exclusão da secretária deverá ser propagada à exclusão do processador de textos em questão. Muito bem, né? Parabéns. Ou seja, o que tem ali? Você tem que a secretária
o processador de texto é dependente da secretária, né? Então, o professor, você pode compartilhar a tela, por favor? Posso, vamos lá. É verdade, eu estou falando aqui, apontando, mas não estou compartilhando. Agora vocês estão vendo o meu mouse e a minha tela, né? Sim. Então, é a Beatriz que falou? Ana Mares. Ana Mares. Ana Mares. A Ana Mares falou o seguinte, né? O exercício pergunta: quais são as providências que o banco de dados tem que tomar quando for excluída uma secretária? O que está dizendo aqui é o seguinte, que o processador de texto, ele depende, todo processador de texto tem no mínimo uma secretária. Então, essa aqui, processador de texto, o que acontece? Se você excluir uma secretária, você tem que excluir também os processadores de texto que ela... Se não tiver mais nenhuma secretária que use aquele processador de texto, o processador de texto aqui tem que ser excluído. É isso que é o procedimento de sistema, né? Mas, como eu falei para vocês, essa parte de processo, da dinâmica dos processos do banco de dados, como que exclui, como que inclui, eu não ia cobrar na prova, né? Porque isso efetivamente exige programação, né? Ou seja, eu não posso excluir uma secretária, né? Vamos dizer, deixando ali processadores de texto cadastrados que só aquela secretária usava. Então, eu tenho que verificar, será que essa secretária usava um processador de texto que não é usado por nenhuma outra secretária? Se a resposta for sim, eu teria que excluir aquele processador de texto também. Essa foi a resposta da Ana Maria, está correta. Né? E a outra resposta, Ana Maria, da pergunta D, como é que você respondeu? Na D, o meu grupo colocou: pela definição de especialização, a mesma não é exclusiva, isto é, uma ocorrência da entidade genérica não pode aparecer em mais de uma das especializações. Como as entidades secretária, engenheiro e gerente são ambas especializações de empregado, na mesma hierarquia de generalização e especialização, empregado não pode aparecer em mais de uma delas. Para permitir que a secretária ou o engenheiro sejam gerentes, é necessário retirar a entidade gerente da mesma hierarquia de generalização e especialização, na qual aparecem secretária e engenheiro. Neste caso, o gerente passa a ser um auto-relacionamento de empregado. Muito bem, essa é uma boa decisão. É uma boa decisão, né? Então, eu tiraria gerente aqui, deixaria só secretária e engenheiro como tipos de empregados, e esse gerente viraria um auto-relacionamento entre empregados, ou seja, aí qualquer empregado poderia ser gerente de outro empregado. A gerência, né, seria um auto-relacionamento aqui, ó. Então, viria uma linha daqui e voltaria a linha para empregado. E tiraria gerente aqui, né? Essa é uma excelente solução. Porque aí o empregado gerencia outro empregado e os empregados podem ser secretários ou engenheiros. Significa que um engenheiro pode gerenciar uma secretária e uma secretária pode gerenciar um engenheiro, né? Dependendo de quem for o gerente. Isso. Perfeito. Gostei bastante, né? Então, do jeito que está aqui, ó, o Czinho aqui é de completo, total, significa que o mesmo empregado não pode estar nem aqui, aqui e aqui ao mesmo tempo, né? Não, nem mais de dois aqui, né? Não pode estar. Ele tem que estar ou aqui, ou aqui, ou aqui, né? Devido à característica desse relacionamento de especialização e generalização. Muito bem, né? Aí ele fala, mas então, se eu quiser que tanto uma gerente, tanto um engenheiro como uma secretária sejam gerentes, como é que eu faço? Porque eles teriam que estar aqui dentro, aí não pode estar aqui dentro, né?
Não pode estar aqui dentro, porque ou ele está aqui, ou está aqui, ou ele está aqui, ou está aqui. Não pode estar aqui e aqui, aqui e aqui. Ele não pode ser gerente secretário ou gerente engenheiro ao mesmo tempo, por causa da natureza exclusiva desse relacionamento aqui. Ou o empregado é desse tipo, ou é desse tipo, ou é desse tipo. Ele não pode ser de 2 ou mais tipos ao mesmo tempo. Muito bem, então como que é a solução para que eu consiga ter a secretária ou o engenheiro como gerentes? Uma solução seria transformar a gerência em um autorrelacionamento, excluir essa entidade gerente e dizer que o empregado gerencia outro empregado, um ou mais empregados. Então, um empregado pode gerenciar um ou mais empregados, né? E esses empregados são secretárias ou engenheiros. Muito bom, parabéns. O último aqui, o 14. Né? Esses exercícios são bem avançados, né? Vocês estão de parabéns, estão resolvendo exercícios mais avançados. O diagrama de entidade de relacionamento abaixo modela uma generalização e especialização não exclusiva, né? O C aqui. Quer dizer, o C cortado, né? Vocês estão vendo como tem o C, ó, e o C cortado? O C cortado significa não exclusivo. O C sem corte significa exclusivo. Então, se ele é não exclusivo, significa que uma pessoa pode ser tanto professor, quanto funcionário, quanto aluno. Ou uma pessoa pode ser funcionário e aluno, né? Porque ele é não exclusivo. Ou seja, a pessoa pode ser do tipo professor, do tipo funcionário e do tipo aluno. Né? Construa um DER que modele a realidade descrita sem usar os conceitos de generalização e especialização não exclusivo. Professor, Hum. eu tive dúvida nessa questão. Posso compartilhar minha tela? Pode, vamos lá. Então, aqui está o enunciado da questão, né? Uhum. Aqui está o diagrama que eu fiz. Certo. Tá dando para ver certinho aí? Ou tá muito pequeno? Tá. Tá? Dá para ver, sim. Então, você colocou lá, pessoa, professor, aluno. Isso. E funcionário. Né? Uhum. Aí eu criei relacionamentos para fazer uma outra modelagem. Tirar o relacionamento não exclusivo. Uhum. Mas não gostei muito, não. Sabe por quê? Uhum. Deixa eu ver aqui. O que você colocou ali? Leciona, ajuda e conversa, é isso? Isso. Por que conversa, pessoa, conversa, professor? Pessoa, ajuda... É porque eu tinha que Não. inventar os relacionamentos, aí eu coloquei conversa. Inventei um relacionamento genérico. Não. Olha como é que você faria isso. Alguém tem uma outra solução aí? Posso interromper a minha transmissão aqui? Pode. Essa solução não está ideal, não. Ela está esquisita. Né? Alguém tem outra solução? Professor. Pode falar, Bruno. Eu vou compartilhar aqui. Vamos lá.
Eu faria aqui o seguinte, ó, que eu acho que a gente teria que fazer é o seguinte, você teria que ter uma entidade pessoa, entidade professor, entidade aluno, e você teria o relacionamento de 1 para N com cada um deles. Uma pessoa é um professor, pessoa é um funcionário, pessoa é um aluno. Exato, exatamente. Isso aí que você propôs aí, né? Então, uma pessoa pode ser professor, né? Então, tem vários professores que são... mas ali, ó, por que você colocou que vários professores são pessoas e você colocou que funcionário, um funcionário é uma pessoa, entendeu? Então, ali seria 0N, 0N, 0N. Aí, ó, 0N, professor, né? Uma pessoa pode... Né? São vários professores são uma pessoa, vários funcionários são uma pessoa e vários alunos são pessoas, né? Então, todos os relacionamentos de baixo ali, ó, seria 0N, 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 0N. Então, 1 para N, 1 para N, 1 para N. Todos os relacionamentos são de 1 para N, né? Mas embaixo, todos são de 0 para N. Concorda? Por que professor é especial? Explica isso. Por que professor ali tem 0N e os outros têm 0,1? Bruno, explica aí. Professor, Uhum. Caio. Que o Bruno não falou Oi, Caio. nada. O professor, porque o professor ele pode se relacionar com várias pessoas. Já as outras pessoas, eles não têm esse... Sumiu o que estava sendo transmitido aqui. Não, Professor, é porque meu não microfone... tá falando que o professor pode se relacionar com vários outros. Está falando que ali, ó, professor, funcionário e aluno são pessoas. Não, professor, eu estava explicando e meu microfone estava fechado, desculpa. Ah, tá. Não, mas só para retomar, né? Você fez a pergunta, é porque eu acho que a lógica estava no sentido de, se fosse isso, o funcionário também teria que ser 0N, né? Se fosse Exato. só funcionários de uma escola, aí seria 0N para o professor e funcionário, o aluno seria 0,1, porque ele seria um aluno qualquer. Mas aí foi só um erro mesmo. De fato, aí o que está querendo dizer é o seguinte, é que tanto o professor, quanto o funcionário, quanto o aluno são pessoas. Ou seja, os atributos que tiverem em pessoa serão herdados para o professor, para o funcionário, para o aluno, né? Simplesmente isso que diz o relacionamento especialização e generalização. O que ele está falando é você substitua o relacionamento de especialização e generalização não exclusivo por relacionamentos de binários, né? Por relacionamentos sem usar os relacionamentos de generalização e especialização. Então, isso aí está certo. Uma pessoa é um professor, mas uma pessoa pode ser funcionário, uma pessoa pode ser aluno. Só que aí, ó, você note que se você colocar dessa maneira aí, né? Quando você cadastra uma pessoa lá, né? Essa pessoa, ela é só um funcionário, né? Então, deixa eu ver aqui, peraí, para um funcionário, 1 para 1. Não, então, assim, o que tá certo aí? O que está errado aí, ó, é o N do professor. Os outros tá certo. O 1, 0 e 1, 0 e 1 tá certo. É o N do professor que está errado. Por quê? Porque uma pessoa lá é necessariamente um professor. Então, se eu quiser cadastrar outro professor, eu tenho que cadastrar a pessoa e cadastrar o professor na entidade professor, né? Então, a resposta é 0 embaixo ali, né? 0, 1. Vai lá e troca para você indicar qual é a resposta certa, Bruno. Então, Vai lá no seu... Isso é PDF ou é um editor de... Não, é PDF, é foto. Depois eu edito. É foto? Então, aponta ali para o 0N, tá? Aí, ó, tinha que ser 0,1.
como os outros. Professor, e na parte de cima, as cardinalidades estariam certas? Estariam. Né? Está indicando assim. Isso indica que cada vez que você cadastra um professor, cada vez que você cadastra um funcionário, cada vez que você cadastra um aluno, você tem que cadastrar a pessoa responsável, a pessoa relativa a ele. Né? Então, vamos supor que pessoa seria um atributo de pessoa. Vamos supor que o atributo de pessoa fosse o CNPJ da pessoa. CNPJ não, CPF da pessoa. Coloca lá o seu mouse em cima de pessoa lá. Vamos supor que pessoa você colocaria um atributo CPF. Tá? CPF. Então, significa que tanto professor, tanto funcionário, quanto aluno, todos eles são pessoas. Então, todos eles têm o atributo CPF. Tá? Então, o atributo CPF do aluno, do funcionário e do professor vai vir do fato deles serem pessoas. Tá? Agora, um determinado funcionário que está na entidade funcionário é uma pessoa na entidade pessoa. Por isso que é 1 para 1. Né? Esses relacionamentos são todos 1 para 1. E não 1 para N. Porque você não poderia ter a mesma pessoa representando 10 professores diferentes. Não faz sentido isso. Vocês entenderam? Entendi. Seriam sósias dessa pessoa? Como é que é isso, né? Não, então você tem 10 professores com o mesmo CPF? Não pode, né? Entenderam? Então, todos os relacionamentos aí são de 1 para 1. Com a cardinalidade mínima sendo 1 também, né? Nem colocaria 0, porque você não pode cadastrar uma pessoa se essa pessoa não for um professor, ou um funcionário, ou um aluno. Então, vai ser 1 para 1 também. Também. As de base, né, que eu estou falando. 1 para 1. As de base. Porque, por outro lado, uma pessoa em cima pode ser um aluno ou pode ser um professor, mas é um só. Uhum. Né? Ele está no papel de funcionário, ou está no papel de professor, ou está no papel de aluno. Né? Então, todos os relacionamentos seriam aí 1,1, tanto em cima quanto embaixo. Indicando que uma pessoa é um professor, ou um funcionário, ou um aluno, né? Sendo que uma pessoa pode ser um funcionário e um aluno ao mesmo tempo. Uhum. Mas aí, nesse caso, só se tivesse o atributo, não? Mesmo tendo o atributo ou não, eu devo considerar 1 para todos aqui? Sim, o atributo é indiferente, né? Tá? Porque a relação é de generalização e especialização. Então, todo professor é uma pessoa, todo funcionário é uma pessoa, ou seja, você tem que ter uma ligação com a pessoa que ele é na outra entidade. Muito bem. Então, excelente, né? Tratamos aí esse exercício, são 12 exercícios complexos, né? Vocês podem discutir entre vocês, se vocês ainda têm dúvidas, e podem também me mandar perguntas, caso vocês tenham perguntas. Mas eu fiquei satisfeito com o desempenho de vocês aí, o empenho também. O professor, esse exercício é para mandar para o senhor também, né? É porque é para hoje ou o senhor dá mais um dia? Porque tem algumas coisas que eu vou ter que rever no meu. Consertar, né? Ou acrescentar. Você pode me enviar até o final da semana, né? Deixa eu pegar aqui, né? Então, o exercício estava aqui, resolvemos, né? É um exercício desafiador, né? Ele tem várias questões mais avançadas, mas são questões também legais aí para a gente aprender. Muito bem. Então, professor, oi. Vai ter mais uma prova? Vai. Para que dia? Porque no plano de ensino
tem a data. Ah, sim. Não tem aqui? É verdade. Tem razão. Porque o senhor falou assim que semana que vem vai começar o projeto de banco de dados. Mas nós temos que fazer uma avaliação, né? Avaliação do módulo 3. A gente precisa fazer a avaliação do módulo 3. Você tem razão. Não está aqui, não. Estranho. Deixa eu ver. Prova. Aqui, ó, são 2 provas de 25 pontos, né? Então, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou substituir esse exercício como se ele fosse a prova. Então, ao invés de fazer uma prova, eu vou considerar que esse exercício 3 aqui, vocês me enviem e eu vou dar 25 pontos para ele. Tudo bem. Acho que, como eu não coloquei aqui, é melhor fazer assim. Eu esqueci de colocar essa prova. Vamos substituir esse exercício aqui pela prova. Tá? Ótimo, então. Então, no próxima aula, a gente vai começar a falar dos exercícios. Tá? Agora, uma coisa que eu queria colocar para vocês aqui é para vocês assistirem. Deixa eu ver se eu coloquei aqui ainda. Vou colocar aqui, ó. Tá? Aula expositiva síncrona no dia 8. Né? É dia 8, deixa eu ver aqui. Hoje é dia 29. 30. Então, peraí. Vamos pegar o calendário aqui. É dia 5, né? Próxima aula é dia 5. Professor, é dia 5 a próxima. Dia 5, né? Não é dia 8 aqui, ó. 5, 12, 19 e 26. Não, você deixou 8 lá. Deixei 8, desculpa. 5, 12, 19 e 26. 26. Uai, tá certo. Só tem que trocar um mês, que tá de julho ainda. Um mês, professor. Isso aqui tá certo, peraí. Deixa eu voltar atrás, porque isso aqui tá certo. Isso aí é desse, tá certo. Mês de julho. É aqui, ó, tá certo. Tá certo? Tá certo. Tá? Então, para o dia 5, é isso que eu queria adicionar aqui, ó. Tá? Até o dia 5 do 8, vocês vão assistir a videoaulas sobre o banco de dados, o SGBD, o servidor de gerenciamento de banco de dados, né? O SGBD. Tá? Vocês vão assistir essas videoaulas que vocês vão escolher a sua escolha, vocês podem escolher, tá? Assistir a videoaula, sua escolha, sobre SGBD, né? Disponíveis na internet. E aí, sobre o SGBD, que a gente vai usar o Access, tá?
MS Access. Tá? Então, vocês vão chegar aqui e vão pegar, né, videoaulas aqui, ó, tá, sobre o Access. Porque eu quero que vocês já aprendam a mexer o básico, né, do Access. Não quero nada avançado, é coisa básica. Né? Tá? Professor. Então, o que eu quero é que vocês ganhem agilidade no uso do Access, né? Como que cadastra uma tabela, para a gente começar a poder fazer o exercício, o projeto. Né? Vocês vão ter que conhecer o básico desse banco de dados Access. Pode falar. Esse Access, ele é gratuito ou ele é pago? Pois é, você pode usar o Access, mas você pode usar também o chama base, SGBD base. Base é o do LibreOffice. Você tem o do LibreOffice, que é gratuito. Tá? Tá vendo? A LibreOffice tem o Calc, que é a mesma coisa do Excel gratuito. Tem o LibreOffice, o base, que é esse aqui, ó. Tutorial sobre o LibreOffice base, tá vendo? Então, pode fazer. Olha lá, ó. Aqui, ó, é a mesma coisa. Pode ser o Access ou o base. Tá? Então, ele chama base ou Microsoft Access. Vocês podem escolher. Tá? Esse aqui é gratuito. Pode falar. Então, professor, qualquer versão do Access a gente pode usar? Porque isso geralmente vem instalado no pacote Office. Você pode usar qualquer versão. Ah, tá bom. Tá? Você pode... Já facilita. Se você não tiver, você pode usar o gratuito, que é o LibreOffice. Ele chama base. Né? Então, eu estou deixando a opção. Você não precisa ter licença da Microsoft, você pode usar o base. Se você tiver a licença, se você tiver aí o Access no seu computador, você pode usar o Access. Você que sabe. Tá? Você define. Entendi. Mas eu queria que vocês assistissem essas aulas, porque a gente não tem tempo para ensinar vocês sabe, que menu que você vai clicar. Isso tem que ser por conta de vocês. Como que eu crio uma tabela, como que eu crio um atributo na tabela, né? São questões de uso do SGBD que vocês têm que já dar uma olhada para começar a fazer o projeto. Ficou claro isso? Ok. Sim. As videoaulas que estão abaixo, aí não é pra, já tudo para semana que vem, não, né? Isso. Essas aqui de baixo, né? Sim. Pode deixar para próximas semanas, quando vocês estiverem fazendo... Já ir montando, quando né? vocês Enquanto estiverem você vai fazendo o explicando. projeto. Ok. Né? Quando vocês estiverem fazendo o projeto, vocês podem assistir essas aulas aqui. Tá? Sendo que essas aulas não necessariamente vão usar o base ou o SQL. Pode ser que eles usem outros bancos de dados. Tá? Então, assim, não importa qual banco de dados você vai usar. Você sabe a teoria, você sabe fazer um diagrama entidade-relacionamento, você sabe mapear para o relacional, aí é só você estudar um pouquinho qual o SGBD que você vai usar e fazer o projeto nesse SGBD. E assim a gente vai aprender, né, a fazer um projeto desde o início, partindo da especificação de requisitos, gerando o modelo entidade-relacionamento, fazendo o mapeamento do modelo entidade-relacionamento para o modelo relacional
E depois fazendo o modelo físico, sentando no computador e usando o banco de dados que a gente quer para usar, quer usar para fazer o nosso banco de dados. Tá? Então, assim, estamos caminhando bem, né? Parabéns para vocês. Vamos continuar. Tá joia? Obrigada, professor. Professor, Pode falar. então a entrega desse exercício que a gente fez hoje é até quando mesmo? Até hoje ou até sexta? Pode ser até sexta, até o final da semana. Até sexta. Beleza, professor. Então tá, pessoal. Boa semana aí para vocês, bom trabalho. Ok, muito obrigada, viu, pela aula. Obrigada, professor. Boa semana. Boa semana para o senhor Boa também. semana. Bom trabalho para vocês aí. Obrigado. Boa semana, professor. Valeu, pessoal. Assistam direitinho aí o que tem que fazer, façam a parte de vocês, tá?